Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar dos milagres que Deus fez e faz hoje em dia. E você crê nos milagres? Eu sei que você está escutando as orações no canal porque você crê no Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Você crê em milagres? Claro que crê. Então vamos falar de um milagre muito grande que Deus operou na vida de Pedro. Um dos, porque ele fez vários milagres na vida de Pedro. E Pedro foi milagrosamente libertado da prisão. Que Herodes sabia que estava agradando a alguns e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Então, imagina, Pedro preso, a igreja começou a orar. Olha a força da oração. Começa por aí. É muito bom a gente ter pessoas ao nosso redor. Nossa, para mim é uma grande bênção. Ter intercessores, ter pessoas que intercedem pelas nossas vidas. Dê glórias a Deus se você tiver pessoas que intercedem pela sua vida. Porque assim, quando a gente faz, quando começa a clamar a Deus pela nossa vida, pela vida da nossa família, de outras pessoas, aí Deus começa a colocar pessoas também que intercedam pelas nossas vidas. Olha como é poderoso isso. Porque Pedro estava preso, mas tinha muitas pessoas orando por ele. A igreja inteira estava orando por ele. E olha o poder da oração, o que foi que aconteceu com a vida de Pedro. Em Atos capítulo 12, versículo 5 em diante. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro. Disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal
para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Olha só, Pedro com algemas, com sentinelas, e Deus enviou um anjo e o libertou. E passou, e o portão se abriu, e Pedro passou. Deus deu livramento para Pedro, e aqueles homens que os seguravam lá, né, na prisão, aqueles que receberam ordens para prender Pedro, que estavam lá como guarda, como sentinelas, eles foram executados, eles foram mortos. E hoje em dia nós vemos muitos milagres, muitas coisas através de orações. Quando a igreja ora, quando as pessoas oram, Deus escuta e Deus vê o clamor do seu povo. Ainda hoje Deus vê o clamor do seu povo. Aí como é bom a gente fazer uma rede de amigos, de pessoas que gostam de interceder pelas vidas, porque às vezes uma pessoa ela precisa de um socorro e basta hoje, nós temos, né? Porque antes não tinha, na época de Pedro era só pela presença. Um saía contando para o outro: olha, Pedro foi preso, vamos orar pela vida dele, vamos clamar a Deus pela vida dele. E aquele povo começou a se trancar, aquele povo começou a se reunir, começou a orar. Hoje basta um celular na mão e a gente começa a mandar mensagem, receber mensagem. Olha, tem alguém precisando de oração, tem alguém que está desempregado, vamos orar. A igreja começa a orar e Deus abre portas. Como Pedro passou. Pedro passou pelo portão que abriu-se, que quando o anjo foi passando com Pedro, este se abriu sozinho, o portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. As portas Deus abre no momento certo, na hora certa, e não é ninguém que vê, ninguém sabe, ninguém viu, e Deus abriu a porta naquele momento para que o anjo passasse com Pedro. O anjo poderia pegar Pedro, sair voando com Pedro, poderia fazer de qualquer jeito, mas ele fez com que o portão se abrisse e Pedro passou. Só que ninguém viu. Deus faz coisas no silêncio. Às vezes Deus está trabalhando para dar uma cura, para dar uma libertação, e as pessoas ficam tão desesperadas. Imagine se Pedro ficasse lá gritando, chorando. Aqueles guardas, eles não estavam dormindo. Eles não estariam dormindo, eles estariam acordados, porque Pedro estaria reclamando, chamando, falando, gritando: socorro, me tirem daqui. Está repreendido em nome de Jesus. Você na aflição não vai gritar, vai pedir ajuda, vai pedir oração, vai clamar aos pés do Senhor e vamos pedir ao Espírito Santo que dê paz em nossos corações, porque Deus, ele socorre, Deus opera milagres. Ainda hoje Deus opera milagres. Às vezes aí a pessoa se pergunta: como será que Deus vai fazer o milagre? Será que Pedro ficou pensando que Deus ia enviar aquele anjo? Depois que ele estava com o anjo, ele ficou até imaginando que aquilo era uma visão de tão forte. Imagine Pedro andando com um anjo, falando para ele, aquelas algemas caindo.
Assim é quando uma pessoa recebe a bênção da paz que excede todo o entendimento. Ela começa a agir porque o Espírito Santo vai guiando ela, vai falando com ela, vai ordenando, olhe, faça assim, faça desse jeito. E a pessoa não deve ficar com dúvidas, nem perguntando, será que eu devo fazer? Será que é Deus? O que for bom, perfeito, maravilhoso, que você vê que é bom, que dá paz, siga. O que for correto, como diz na palavra de Deus, tudo o que for justo, que for de boa fama, que for correto, que for honesto, faça, siga. Tudo que o Espírito Santo de Deus falar com você, faça, porque você terá cura na mente, às vezes de pensamentos ruins, quando a gente pede socorro para Deus, Ele dá, Ele muda nossos pensamentos, tira aquela angústia, aquela coisa ruim, aquele peso, sabe? Às vezes uma pessoa, ela entra em um lugar e ela tá bem, e ela quando entra naquele lugar, quando ela sai com dores no corpo, dores de cabeça, às vezes com os ombros pesados. É um ambiente. Aí a pessoa começa a clamar a Deus, orar, pedir oração, e aquilo cai por terra, porque a oração, ela é poderosa. A oração e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você começa a fazer tudo certo, se você já está, continua fazendo. Não te desvia nem para a esquerda nem para a direita. Medita na lei de Deus, medita na palavra de Deus, faz o que é correto, ora, intercede pelas pessoas, porque Deus envia anjos poderosos para nos proteger, para nos dar livramento. Isso é o que devemos fazer, porque necessitamos de milagres. Quem não precisa, às vezes, de um milagre? Porque o milagre é aquilo que está fora do nosso alcance. Nós fazemos a nossa parte. E quem opera os milagres é Deus. E quando a gente precisa de um milagre, que ele acontece, a igreja dá glórias. A igreja, os anjos, eles clamam a Deus. Eles cantam para Deus, eles louvam o tempo inteiro ao Senhor. Os anjos poderosos do Senhor estão a serviço de Deus. Então, quando há uma cura, quando há um milagre, a festa na terra, a festa nos céus. E é isso que devemos. Aquela mulher, ela ficou tão emocionada quando Pedro bateu a porta, que ela nem se ligou de abrir a porta. Ela deixou a porta fechada com um homem batendo do lado de fora, e ela foi correr e foi avisar para os outros. Os outros falaram, você está sonhando, você só pode estar sonhando. É assim quando acontecem os milagres. Às vezes as pessoas olham e falam, meu Deus, tinha tudo para ser uma coisa terrível, mas Deus operou um milagre, aí todo mundo se alegra, todo mundo glorifica a Deus, e a pessoa entende que ela é totalmente dependente de Deus. Quando precisamos de um milagre, nós entendemos, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Aí sabemos o que fazer, né? Porque quando a gente busca a Deus todos os dias, a gente sabe o que fazer. Oração. Não tem outra coisa a fazer. Oração. Oração de joelhos, oração de pé, oração sentado, oração deitado, da maneira que você puder. É oração. Para ter o seu milagre, é oração. Oração já agradecendo. Sabe, eu aprendi que é assim, a gente já agradece antes de receber a cura, a salvação, a proteção, a provisão, a intimidade com Deus. A gente já vai buscando todos os dias, batendo a porta, até ela se abrir, porque de tanto que clamamos a Deus, Ele nos escuta. Às vezes basta um pedido só, meu Deus, me ajude, Ele já vem com socorro.
E às vezes precisamos clamar dia e noite, porque a situação persiste e a gente precisa clamar, mas a gente crê que Ele está agindo em silêncio, Ele está agindo enquanto ninguém está vendo, enquanto não estamos vendo. Aqueles guardas, aquelas outras pessoas, nem Pedro estava acreditando, mas ninguém estava vendo, Pedro estava vendo tudo. O trabalhar de Deus. Às vezes a gente vê os sinais e a gente fica como Pedro, sem querer acreditar. Será que é verdade? Será que é coisa da minha cabeça? Será que isso é uma visão? Isso é um sinal de Deus? Te apega aos sinais de Deus. Não esquece que Deus dá sinais. Antes do milagre chegar, os sinais aparecem, é a provisão. Às vezes é uma coisa pequena, muito pequena, mas Deus, Ele dá sinais de que Ele está com você, que você nunca está só. Nunca, meu irmão, minha irmã, nunca pense que você está sozinho. Nunca pense que Deus não te ama, que Deus te abandonou. Porque isso está acontecendo comigo? Tem pessoas que falam, eu mesmo já me perguntei várias vezes, meu Deus, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu tenho que estar passando por isso? Lá atrás eu me fazia essas perguntas, eu ficava me perguntando e aquilo me torturava. Aí hoje eu entendi por quê. Eu passei por aquelas coisas para mim me aproximar mais de Deus. Se eu não tivesse passado, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. E eu agradeço a Deus. Dizer que é fácil passar, não é fácil, de jeito nenhum. Mas olha as experiências que Pedro teve com Deus, com Jesus, com os discípulos, na prisão, quando ele andou sobre as águas, os milagres da pesca. Olha quantos milagres. Se Pedro não tivesse tido as dificuldades, se Pedro não tivesse passado por tudo que ele passou, ele não teria visto o milagre de Deus. Então recebe, meu irmão, minha irmã, essa palavra como uma palavra poderosa, que é os milagres de Deus. Pedro é milagrosamente libertado da prisão e Deus liberta os seus filhos de enfermidades, liberta os seus filhos de cativeiros espirituais, de paralisia na vida, de vidas paradas, travadas. Deus cura, Deus liberta seu povo do cativeiro. Deus não é um Deus que se agrade de ver o seu povo sofrendo, de ver o seu povo clamando, de ver o seu povo necessitando de provisão de alimentos, de provisão na vida financeira. Deus é um Deus provedor e é um Deus de socorro. Ele fez com Pedro o que foi que Jesus fez naquele barco. Aquele barco recebeu tanto peixe que não podia nem continuar, senão aquele barco ia virar com tanto peso. Tiveram que chamar outros barcos para dividir o que Pedro tinha pescado, o que estava na rede, senão o barco não ia aguentar. Assim vai ser o teu milagre, vai ser tão grande que você vai poder ajudar outras pessoas, você vai poder mostrar o seu milagre, você vai poder mostrar a provisão que Deus proveu na tua vida. Deus é o nosso provedor. Jeová Jiré vem com provisão, com cura, com libertação e com provisão de alimentos, de paz na família, de união, de festividade. Imagine a festa que aquele povo fez quando viu Pedro entrando pela porta, quando viu o que Deus fez na vida de Pedro pelas suas orações. Assim somos nós. Vamos dar glórias a Deus pelos milagres dos nossos irmãos e irmãs, pelo teu milagre. Recebe em nome de Jesus. Todo aquele que está esperando o seu milagre, somente creia e já vai dando glórias. Espera, Deus está operando em teu favor. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo, Pai, por essa palavra poderosa,
pela tua provisão, pelos teus livramentos, pela tua bênção em nossas vidas, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Deus, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males e perigos, Pai. Nos livra da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.